Oi, pessoal! Existem dois elementos fundamentais para o ensino e aprendizagem. O primeiro deles é o conceito. O conceito nos permite conhecer, entender, identificar e distinguir um objeto, no nosso caso, um objeto matemático. O segundo é a afirmação. A afirmação, ela estabelece verdade sobre um objeto, no nosso caso, um objeto matemático. O conceito, a primeira coisa que a gente precisa entender do conceito é que ele não é um conteúdo. O conceito, na verdade, é um conjunto de significados que nós produzimos para um objeto, e esses significados têm que ser de forma que nos permite conhecer esse objeto, ou seja, a gente, a partir desse conceito, consegue identificar o objeto e distinguir esse objeto de outros objetos. Se um conceito é um conjunto de significados que nós produzimos para um objeto, a gente precisa entender como é feita a construção de um conceito, como é feita a construção desses significados. E a gente vê que existem duas maneiras de construir um conceito. Primeiro, a maneira formal, que é feito por meio de uma definição. Na maneira formal, o professor, ou o livro didático, ou qualquer processo de ensino, ele apresenta formalmente o objeto. Ele diz o que o objeto é e quais são as características, propriedades, as especificidades desse objeto. E isso é feito por meio de uma definição. Mas também a gente pode construir um conceito de maneira informal, ou seja, de forma intuitiva. Dessa forma, a gente não é colocado, não é apresentado um conjunto de informações de maneira formalizada que nos permite identificar esse objeto. Nesse caso, esse conjunto de informações, esses significados que a gente vai produzindo, ele vai sendo feito intuitivamente, por meio de atividades, exemplos ou relação com algo concreto, e vai nos permitindo construir esses significados. Se um conceito pode ser construído de maneira formal ou informal, e a maneira formal é feita por uma definição, por meio de uma definição, nós precisamos entender o que é uma definição. Uma definição é o ato, a ação de definir. E definir é dar uma denominação a um grupo de objetos que possui uma ou mais características comuns. Então, o que a gente precisa entender inicialmente é que uma definição ela não cria um objeto novo. Ela pega um objeto que já existe e simplesmente renomeia esse objeto. Por exemplo, se a gente define número par como sendo todo número inteiro divisível por 2, então antes de ser um número par, esse objeto já existe, ele é um número inteiro. Então o que a definição está fazendo é pegando um conjunto, uma classe de números inteiros que possui características comuns, nesse caso a característica, a propriedade que ele precisa ter é ser divisível por 2, e dando uma denominação para essa classe, esse grupo de objetos que possui essa característica comum. Uma definição ela é composta por o que está sendo definido. Qual o nome que eu estou dando para esse objeto? Esse objeto já existente, eu estou nomeando ele. Que nome é esse que eu estou colocando? Isso é o que está sendo definido. E depois tem o objeto da definição. Quem está sendo nomeado? Quem é esse objeto que já existe que eu estou nomeando ele? E terceiro, as características do objeto. Quais são as características, as propriedades, as especificidades que esse objeto precisa ter que me permite dar esse novo nome a ele, me permite chamar ele desse novo nome que eu estou colocando para ele. Para a gente entender isso, vamos fazer um exemplo. Coloquemos aqui a definição número primo
é todo número natural diferente de 1, que tem como divisores apenas o 1 e ele próprio. Primeiro, o que está sendo definido? Qual o nome que eu estou dando para um objeto existente nessa definição? Número primo. Então, os objetos, eu estou nomeando eles como número primo por meio dessa definição. Segundo, qual o objeto dessa definição? Ou seja, para ser número primo, que objeto ele precisa ser? Nesse caso, número natural. Então, aqui eu estou dizendo que número primo não poderia ser, por exemplo, um número fracionário, ele não poderia ser matrizes, não poderia ser equações, não poderia ser outro objeto matemático. O objeto que a gente vai nomear ele para ser número primo, ele precisa ser número natural. E aí vem a terceira coisa, que é quais as características que esse objeto precisa ter, nesse objeto que já existe, que é número natural, quais as características que ele precisa ter para ser chamado de número primo. A primeira característica é ser diferente de 1, né? Está aqui, ser diferente de 1. E a segunda característica é que ele precisa ter apenas dois divisores, um 1 e ele próprio. Se a gente já entendeu o que vem a ser um conceito formal, né, o que é uma definição, então agora vamos para o segundo tipo de conceito, né, que é o conceito informal, a construção de um conceito de maneira informal. Neste caso, a gente tem o conceito que a gente chama de conceito intuitivo. Então, o conceito intuitivo é o conceito informal, é aquele que a gente produz sem apresentar formalmente o que o objeto é. A gente constrói o conceito intuitivo por meio de um conjunto de informações que a gente vai tendo do objeto, pode ser por meio de exemplo, pode ser por relação com algo concreto, pode ser por alguma atividade. Esse conjunto de informações que a gente vai obtendo nos permite produzir os significados e depois de um certo tempo a gente conseguir entender, a gente compreender, né, qual é esse objeto e conseguir distinguir esse objeto de outros, identificar esse objeto dentre outros objetos que já existem. E por que que a gente precisa desse conceito intuitivo? Por que que nem todo conceito a gente pode construir ele de maneira formal? Existem vários motivos, né? Mas tem dois aqui que são fundamentais. O primeiro é que nem sempre é possível construir um conceito formalizado, formal. Ou um segundo é nem sempre é viável, nem sempre é vantajoso a gente construir um conceito de maneira formal, por meio de uma definição. E isso pode acontecer por dois motivos. O primeiro, por se tratar de um objeto primitivo, ou seja, não ter nenhum elemento que antecede esse objeto para fundamentar a definição. Por exemplo, eu poderia definir função. Eu vou dizer que uma função é uma relação definida entre dois conjuntos, de maneira que cada elemento do primeiro conjunto se relaciona com o único elemento do segundo conjunto. Então, observe que para ser função precisa primeiro ser uma relação. Então, função é uma relação. Aí eu perguntaria, mas o que é uma relação? Eu poderia definir relação como sendo um subconjunto de um produto cartesiano de dois conjuntos. Então, um subconjunto não vazio de um produto cartesiano entre dois conjuntos. Então função é uma relação, relação é um subconjunto, mas eu perguntaria o que é um subconjunto. Um subconjunto é um conjunto. Então, função é uma relação, relação é um subconjunto é um conjunto. E eu pergunto o que é um conjunto? Então eu posso chegar nesse ponto de o que é um conjunto e não saber responder o que é conjunto, porque eu não tenho nada antes de conjunto que fundamente a definição de conjunto. Não tem nada onde eu me apoie para construir formalmente uma definição de conjunto. E mesmo se alguém falasse, conjunto é uma reunião de objetos, eu poderia perguntar o que é reunião de objetos. E se você conseguisse uma explicação formal para o que é uma reunião de objetos, eu perguntaria o que é esse objeto que fundamentou
a sua formalização de reunião de objetos. E assim chegaria a um certo ponto onde você não teria nada antes para dizer o que o objeto é, para fundamentar uma definição. Então, nesse caso, quando você não tem nada antes para fundamentar a definição, você tem então um objeto primitivo. Mesmo sendo um objeto primitivo, a gente precisa, muitas vezes precisamos conhecer esse objeto. Precisamos conseguir identificar esse objeto, distinguir esse objeto de outros objetos. Então, nós precisamos de um conceito intuitivo desse objeto. E isso é feito por um conjunto de informações por meio de exemplos, relação com o concreto, atividades que nos permita conhecer esse objeto mesmo não tendo uma definição formal desse objeto. E aí a gente tem um conceito intuitivo, porque não é possível realmente fazer a definição do objeto primitivo, não ter nada antes dele, nada que o antecede para fundamentar a definição. Um outro motivo é, às vezes, o contexto que você está não é viável fazer uma definição. Às vezes porque depende muito de muitos conceitos que você precisaria ter ali naquele momento, naquele contexto, que você não tem, ou o seu aluno, ou as pessoas, o indivíduo que você está trabalhando, ou que está estudando, ou que você está ensinando, ele não tem aquele conjunto de informações necessárias para você fundamentar o conceito. Às vezes até tem, mas pode ser que é uma quantidade muito grande, dificulta fazer uma definição. Por exemplo, se eu estiver definindo progressão aritmética. Aí eu vou definir progressão aritmética. E eu digo, a progressão aritmética é uma sequência de números reais. Aí eu pergunto, mas eu preciso definir sequência de números reais? Aí, para eu definir sequência de números reais, eu definiria sequência como sendo uma função, né, uma função dos naturais nos reais. Mas eu precisaria definir função? Se eu for fazer isso, eu vou chegar ao objeto primitivo. Então, eu estou querendo ensinar sequência de números reais, eu preciso voltar lá no objeto primitivo para construir todas as definições até chegar em sequência? Aí não seria viável, né? Você gastaria muito tempo, não é de interesse naquele momento. Não é vantajoso você fazer todo aquele processo, fazer todas as definições para definir sequência. Então a gente às vezes vai ter que partir de algum conceito ali intuitivo, ou partir do princípio que algum conceito é intuitivo, que o aluno, o indivíduo para quem você está ensinando, ele já tem um conhecimento intuitivo de alguma coisa, ele já sabe algo, então eu preciso partir do que ele sabe, né? Nesse exemplo sobre progressão aritmética, eu poderia admitir, por exemplo, que todo mundo, o aluno ou o indivíduo para quem eu estou ensinando, tem um conceito intuitivo de sequência e definir só progressão aritmética. Eu poderia partir do princípio que o aluno tem um conhecimento intuitivo de função e, a partir de função, definir sequência de números reais e, depois de definir sequência de números reais, eu posso definir progressão aritmética. Só que eu tenho que tomar o cuidado de realmente ter certeza que aqueles alunos que eu estou ensinando, aquele conjunto de pessoas, esse indivíduo para quem eu estou querendo definir progressão aritmética, realmente tenha um conceito intuitivo ou de função ou de sequência de números reais. Para isso eu faço algum trabalho, discuto alguns exemplos, apresento algumas situações onde o aluno possa conhecer, conceber ou entender ou relembrar o que é aquele objeto que eu vou tomar como sendo de conhecimento dele. Uma outra situação que não é viável apresentar um conceito formalizado, ou seja, uma definição do objeto, é quando essa definição requer uma complexidade grande, né? Ou seja, é complexo fazer essa definição. Num determinado contexto, por exemplo. Vamos entender, se a gente estiver lá trabalhando com crianças lá do ensino fundamental e a gente quer introduzir o conceito de fração. Então, a melhor maneira é fazer isso de forma intuitiva, né? Associando a um objeto concreto, pegando, por exemplo, falando, eu tenho uma maçã, eu divido em 3 partes iguais e tomo uma das partes.
essa uma das partes vale 1/3 da maçã. Então eu estou introduzindo o conceito intuitivo de fração. Por quê? Naquele momento, naquele contexto, não seria viável fazer uma introdução formal disso aí, ou de outro conteúdo, como divisão, ou de outros. Um outro exemplo claro é número irracional. A gente passa todo o ensino fundamental, é, Fundamental 1, Fundamental 2, até no curso superior, sem definir número irracional. Por quê? Porque é difícil definir número irracional. Em geral, a gente vê a definição de número irracional no curso de análise. Aí o professor, um número irracional é o limite de uma sequência de números racionais que converge para o número que não é racional. Então aí precisa todo um estudo do que é sequência, do que é convergência, do que é limite, todo esse estudo, e além disso ainda tem que provar que existem sequências de números racionais que convergem para o número que não é racional. Então, nesse sentido, é bem complexo, e a gente passa a admitir que a gente conhece, a gente sabe o que é número racional de forma intuitiva. E a gente produz essas intuições em geral dizendo, aquelas raízes que não dão resultados exatos, aqueles números que têm uma infinidade de casas depois da vírgula e não é dízima periódica, esses são os números irracionais. Então a gente está dando um conjunto de informações que permite ao indivíduo, ao nosso aluno, construir um conceito intuitivo de números irracionais. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. No próximo vídeo vamos falar sobre afirmação. Um abraço a todos.